Olá, já está começando o segundo dia da audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal sobre o uso do amianto na indústria brasileira. Vamos direto à sala de sessões da primeira turma do STF. Considerada a saúde dos cidadãos em geral. Nós temos uma pauta um pouco sobrecarregada, mas procuraremos aí otimizar o tempo. Chamo para expor o Dr. Guilherme Franco Neto, diretor do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, na Secretaria de Vigilância da Saúde, e fala considerada a própria União. Ministro, você é do dia 24. Hein? Você é do dia 24. É dia 31 aqui. Ai. Uma sobreposição que a automaticidade leva a isso, né? 31 de agosto. Olha aqui. Bem, iniciaremos de uma forma talvez mais prazerosa, ouvindo o gênero feminino, para falar pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e também pelo Instituto Brasileiro Crisotila. Chamo a doutora Rosemary Ishisanai Zamarato, química graduada pela Universidade de Mackenzie, São Paulo, pós-graduada no curso de especialização em higiene do trabalho, na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e pós-graduada no curso de especialização em atribuições tecnológicas na Universidade de Mackenzie. Com a palavra, Sua Excelência. Bom dia, excelentíssimo senhor ministro. Bom dia a todos. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui apresentando o trabalho a respeito das avaliações ocupacionais e ambientais realizadas. Não vai? É capaz. Desculpe. Bom, eu trabalho na área de estudos, pesquisas e monitoramentos relacionados ao amianto há 35 anos. Eu sou membro também da Câmara Ambiental dos Minerais Não Metálicos da CETESB e também faço parte, sou coordenadora do grupo de trabalho desta mesma Câmara referente ao setor do amianto. Vou pontuar também alguns comitês em que trabalhei no passado, como no Comitê de Estudos do Amianto da Fundacentro, com a doutora Irene, e também como membro na elaboração da metodologia sobre avaliação de fibras no ar, atendendo também na elaboração da regulamentação sobre a específica legislação sobre amianto, que alterou o anexo 12 da norma regulamentadora NR15. Eu atuo como diretora-presidente da Project Control, é uma empresa voltada à parte de higiene ocupacional, meio ambiente e gestão da qualidade, e nós temos, no Brasil, o único laboratório que é acreditado pelo Inmetro exatamente para esse tipo de avaliação de fibras no ar. Estas avaliações, nós recebemos também, sistematicamente, auditorias do Inmetro, tanto em trabalho de campo como em trabalho de análise propriamente dita. Então, todos os passos estão acompanhados pela equipe do Inmetro para essas auditorias sistemáticas. Também na preocupação que nós temos de mantermos uma qualidade em relação a todos os relatórios e resultados existentes, nós participamos de controles interlaboratoriais com o Instituto de Medicina Ocupacional, no mínimo 2 vezes ao ano. E ele nos dá o respaldo de que nós temos a certeza, esse controle interlaboratorial mundial,
contemplando todos os pesquisadores e todos os analistas do mundo todo. E aqui, senhor ministro, o objeto da minha apresentação hoje é exatamente mostrar esses resultados das avaliações de fibras no ar ocorridas na cadeia produtiva e das, desculpe, e das existentes no meio ambiente em geral. O meu trabalho está dividido em duas etapas. Eu fiz a colocação das avaliações ocupacionais, que são referentes aos postos de trabalho e que engloba, através da microscopia óptica de contraste de fase, em toda a cadeia produtiva, indo desde a mineração, transportadora, os fabricantes de telhas e caixas d'água na revenda, e um estudo específico exatamente para nós determinarmos qual seria o nível de exposição no manuseio das telhas e exatamente quando houver uma fragmentação bastante grande desses produtos. E a segunda etapa do meu trabalho diz respeito às avaliações ambientais, que é no meio ambiente geral, já por uma outra metodologia, usada por microscopia eletrônica de transmissão. Os lugares que nós realizamos foi na cidade de Minasul, próximo à mina de amianto, numa mina desativada de Poções e também no entorno das indústrias em algumas cidades. A metodologia, no final, para nós realizarmos estas avaliações nos postos de trabalho, nós realizamos 16 visitas, no mínimo, por semestre, em todas as unidades Fabris, nas 16 unidades que estão espalhadas pelo Brasil. Isso tudo sempre seguindo a legislação brasileira. Estas visitas, estas programações não têm aviso prévio. Nós vamos lá, são visitas e avaliações surpresas nas indústrias, e sempre nestes trabalhos nós temos o acompanhamento dos trabalhadores. Os setores das fábricas que são avaliados são escolhidos pelos trabalhadores, por técnicos de segurança da empresa e por nós, técnicos da Progecontro. A coleta de amostras e a técnica de análise propriamente dita é feita por microscopia óptica de contraste de fase e sempre seguindo a metodologia preconizada pela ABNT. Um critério muito importante, também estipulado na metodologia, é que nós fazemos a contagem de fibras que tem o comprimento superior a 5 micrômetros, um diâmetro inferior a 3 e esta relação comprimento-diâmetro superior a 1. Esses resultados todos são muito importantes porque nós fazemos sempre, a cada dado, um comparativo entre os limites de tolerância estipulados e adotados pelo acordo tripartite existente e também adotado pela ACGIH. Esses limites hoje de 0,1 fibra por centímetro cúbico, que retrata 1/20 do limite de tolerância estipulado pela legislação. E aqui eu vou já direto aos resultados também, passando aqui por toda a cadeia produtiva, desde a mineração, nos transportes, indo até as indústrias e depois as revendas e até o consumidor final. Aqui os resultados que nós obtivemos nesses últimos 5 anos na mineração, que deu mais ou menos 474 ensaios realizados, eles nos mostram que eles atendem aos limites adotados e preconizados, tanto pelo acordo quanto pela ACGIH. Esses dados todos, estes baixos valores, esta tendência de baixos valores, mostram que houve realmente uma participação efetiva de trabalhadores e também investimento das empresas para se conseguir esses resultados baixos. Nas transportadoras também, nesses últimos 5 anos,
Todas as avaliações que foram realizadas apresentaram valores inferiores aos limites de tolerância adotados. E aqui, senhor ministro, na parte setorial do fibrocimento, em todas as unidades, também nos últimos 5 anos, que totalizaram, gostaria até de chamar a atenção, nós realizamos 2.720 análises nestes anos todos, e também nós verificamos que os resultados estão abaixo do limite de tolerância, mostrando realmente essa efetivo investimento realizado nas empresas, nos sistemas de proteção coletiva e também o acompanhamento por parte de todos. Na revenda também nós constatamos muitos valores que são inferiores à maioria, 100%, na verdade, dos valores apresentaram resultados inferiores aos limites de tolerância. E agora aqui um ponto bastante importante que faz parte de um dos ciclos de vida das telhas antigas. Tínhamos uma preocupação em relação ao manuseio de telhas antigas. O que poderia acontecer, o que poderia haver de liberação no manuseio, na troca, instalação, exatamente neste manuseio mesmo da troca das telhas de cimento amianto. Foi escolhido, na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, o hangar do Zeppelin, exatamente por ser uma construção bastante antiga, datada de 1936, onde nós encontramos telhas de 1935 e de 37. E toda a lateral deste galpão e todo o telhado é coberto com estas telhas de fibrocimento contendo amianto. Aqui eu ilustro algumas fotos em relação às avaliações que foram realizadas no hangar. As avaliações pessoais em solo, também durante a remoção da telha, uma avaliação estacionária dentro do galpão e também na descarga de algumas telhas. Estas operações todas, durante todo este processo de remoção, de descarga, eles foram monitorados. Estas telhas antigas foram levadas para um pátio de uma empresa, também localizada no Rio de Janeiro, em que nós fizemos uma quebra forçada, uma fragmentação bastante acentuada, para que nós conseguíssemos verificar exatamente qual seria o nível de fibras que poderia haver em suspensão no ar. Em todas essas operações, em cada etapa deste trabalho, também todos os envolvidos nele foram monitorados, inclusive na operação manual de coleta, como se fosse também uma quebra e uma disposição possível em caçambas. E aqui, finalmente, na última foto, onde nós fizemos, no pátio da fábrica, evidentemente, uma limpeza através de uma aspiração. O que nós obtivemos foram resultados, no total de 190 ensaios, nós conseguimos, em cada etapa de todos estes envolvidos no trabalho, desde o instalador até o transporte e até nas operações de quebra e deste acondicionamento em big bags, nós fizemos os levantamentos e todos os resultados também apresentaram valores inferiores ao limite de tolerância. O que aconteceria com telhas novas? Essa foi uma outra dúvida. Em 2010, nós tínhamos feito também um estudo, um levantamento relacionado ao que poderia haver de liberação de fibras numa quebra de telhas novas. Também o mesmo tipo de trabalho realizados no hangar,
nós fizemos com as telhas novas. Fizemos uma quebra forçada bastante grande, acentuada, até a formação de cacos, e este transporte através de pás, enxadas, com o trabalhador fazendo este acondicionamento. Então, todos estes pontos também foram monitorados. Também os resultados neste ensaio apresentaram valores inferiores ao limite de tolerância. Aqui eu gostaria de colocar, talvez, a razão desta pouca liberação. O fibrocimento, a telha e as caixas d'água são compostos feitos por 90% de cimento, o amianto entra como matéria-prima com cerca de 8%, e também a celulose, que seria a reciclagem do jornal. Aqui eu tomei o cuidado de transcrever o texto de dois pesquisadores, Dr. Pedro Kiyohara, da USP, e a doutora Miriam, do IPT, num trabalho mais recente. O quimismo do amianto é muito similar ao quimismo do cimento. Então, existe uma ancoragem bastante forte entre a fibra de amianto com o cimento. Na reação de hidratação do cimento, a formação de monocristais que fazem uma aderência bastante forte com as fibras, as fibrilas de amianto. Então, elas ficam encapsuladas nessa matriz do cimento, endurecido, e eles são materiais não friáveis, eles são bastante duros, e esta é a razão muito provável desta pouca liberação de fibras no ar. A transcrição está aqui nos slides, eu não vou ler em função do tempo, e o que nós pudemos concluir nesta avaliação ocupacional é que nós tivemos aqui uma legislação, esta melhoria contínua que tivemos, que pudemos observar em toda a cadeia produtiva, é pela existência de haver uma legislação específica dos investimentos em tecnologia de processo e também nessa governança que teve entre todos, em que todos controlam todos. Partindo agora para a área da avaliação ambiental, que foi realizado em todas as áreas fora das áreas industriais e comerciais, por metodologia de microscopia eletrônica de transmissão. Próximo à mina de Canabrava, na cidade de Minasul, também os resultados obtidos nesses últimos 20 anos deram resultados bastante baixos. Tivemos aqui, verificamos até uma oscilação, apesar de baixos, uma oscilação de 91 a 95, que se deveu também a mudanças de processos e melhorias no contexto da mineração. Na mina desativada de Poções, uma outra questão que poderia haver uma liberação de fibras nas cidades e nas vilas vizinhas. Fizemos em diversos pontos localizados, inclusive próximo à cava principal da mina, e o único resultado obtido bastante baixo foi na cava principal de 0,00066 fibras por centímetro cúbico. Também realizamos ensaios em diversos estados brasileiros, indo de Goiás, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, e também nós obtivemos resultados muito baixos, até inferiores aos diversos estudos internacionais realizados nos diversos países. Aqui, o que é bastante interessante é que, mesmo nos países que proibiram o amianto, como Alemanha, Austrália, Inglaterra e Polônia, eles continuam apresentando uma certa concentração de fibras. E agora, na conclusão final,
os resultados que nós obtivemos, eles demonstram que as concentrações ambientais nos diversos países são comparados e os nossos resultados brasileiros eram até inferiores aos das pesquisas internacionais. Essas pesquisas todas, esta melhoria contínua, com certeza, demonstra, então, esses baixos valores e nós podemos afirmar, então, nós sempre teremos a presença de amianto, tanto no ar, quanto na água e no solo, porque ele existe livre na natureza, existem afloramentos naturais em grandes extensões, então sempre teremos o nível de concentração de fibras. Nunca teremos uma exposição zero absoluta. Era essa a mensagem. Muito obrigada. Agradeço a participação da doutora Rosemary e convido para a exposição o secretário municipal de saúde do Estado de São Paulo e professor da Faculdade de Ciência da Santa Casa, o mencionado Estado, doutor Jefferson Benedito Pires de Freitas. Perdão. Poderia só fazer uma pequena nosso pergunta? subprocurador da República, Juízo de que doutor já... Guise, com a palavra. Não, é que a ilustre expositora, que eu suponho, talvez possa esclarecer se ela é contratada pela indústria de amianto para fazer esses trabalhos, essas pesquisas, é uma dúvida. E também como dois outros aspectos que eu gostaria que precisavam ser abordados, é que, na semana passada, o doutor Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, que é o coordenador-geral de monitoramento de benefícios por incapacidade do Ministério da Previdência Social, ele colocou que a atividade, tanto na indústria, enfim, ela é altamente carcinogênica, tanto que ela propicia aos seus trabalhadores aposentadoria em 20 anos, ou seja, uma proporção de 1,75 por cada dia, ou seja, cada 10 anos equivalem a 17 anos e meio, cada 30 dias equivalem a 52 dias e meio. E isso me parece que conflita muito com o que trouxe a expositora. Então, eu gostaria que ela dissesse alguma coisa, inclusive, sobre a razão pela qual a indústria de cimento, o comércio do fibrocimento e as transportadoras de fibrocimento entraram na justiça pedindo a proibição da informação de dados relativos solicitados pelo Ministério da Saúde com relação à contaminação dos trabalhadores nessas atividades. Então, essas questões eu acho que precisam ser esclarecidas, porque me parece que a transparência aqui é fundamental. Obrigado. Sem dúvida, e devemos ouvir os diversos segmentos que atuam no setor e que, portanto, contam com informações visando um pronunciamento seguro no julgamento da ação ou das ações pelo Supremo. Com a palavra, Muito obrigada. a expositora. Vou responder à sua primeira pergunta. Eu sou uma empresa prestadora de serviços. Tenho, de fato, contratos com empresas, tanto da cadeia produtiva, quanto como a Petrobras, a Tractebel Energia, porque o meu trabalho específico é voltado à área de higiene ocupacional, meio ambiente e gestão da qualidade. A preocupação dos trabalhadores, a solicitação de serviços, é que eu tenho um laboratório acreditado e tenho também estágios que foram realizados na França, junto aos laboratórios acreditados e também junto aos pesquisadores do Canadá. Quanto à sua segunda pergunta, eu acho que deveria ser dirigido a outras pessoas, porque o meu trabalho específico é relacionado exatamente aos levantamentos obtidos. Eu faço o relatório técnico do que nós obtivemos em todos os trabalhos.
Em relação a trabalhadores que tiveram alguma aposentadoria precoce, realmente eu não saberia responder. Bem, esclarecido. E convido para a exposição Dr. Milton do Nascimento, que falará pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e também pelo Instituto Brasileiro de Crisotila, médico pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e com residência em Medicina Legal e do Trabalho pela Faculdade também de Medicina de Botucatu e no Serviço de Medicina Industrial do SESI e especialista em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Com a palavra. Um bom dia, excelentíssimo ministro. Bom dia, senhores. Eu agradeço a oportunidade por estar nessa casa, a nossa Suprema Corte, para poder dar a minha contribuição baseada em dados científicos a respeito dessa discussão que se desenvolve e que está aí pendente de uma decisão do Supremo sobre a utilização do amianto no nosso país. Eu preparei uma exposição de modo a abordar 3 assuntos principais, ou 3 pontos principais inicialmente, para dizer e falar da questão da presença contínua, em razão de afloramentos naturais do mineral na nossa atmosfera, e reforçando aquilo que já foi dito, eu não vou me estender muito, porque o tempo é curto, mas para dizer que, banido ou não, sempre respiraremos as fibras de amianto. O segundo ponto que eu quero deixar colocado é que há vários estudos científicos que serão mostrados aqui, mostrando que os materiais de fibrocimento, senhor ministro, não representam preocupação para a população em razão de eventual desprendimento que pudesse haver de suas fibras para a atmosfera respiradas, dentro e fora das casas. Bom, o terceiro ponto que entendo importante e que tem sido objeto de várias discussões nesse plenário é para demonstrar que a propalada epidemia que se fala, o crescimento de doenças relacionadas ao amianto, sobretudo o mesotelioma, se baseia numa base de dados imprecisa e, conforme acabou de ser demonstrado aqui na última exposição, pouco consistente do Ministério da Saúde. Além desses 3 pontos principais, eu quero utilizar do meu tempo para poder fazer uma etapa de esclarecimentos e uma outra etapa para mostrar o tratamento diferenciado que se dá ao amianto em relação a diversas outras substâncias e, sobretudo, em relação à sílica. Bom, colocado o objetivo da minha fala, eu vou passar essas situações que se colocaram já sobre a presença do amianto na natureza e só vou reforçar estudos que governo alemão, governo austríaco e, inclusive, governo brasileiro, através de pesquisadores de universidades e de institutos técnicos, já têm demonstrado que a presença de coberturas com fibrocimento contribui de forma igual às coberturas com telhas cerâmicas e em concentrações iguais a áreas onde não há o trabalho ou manipulação de amianto. Isso na Europa e demonstrado também já em apresentação anterior de hoje, aqui também no Brasil. Eu vou me reportar em 2 oportunidades a um documento do ano 2000 da Organização Mundial de Saúde que trata, num guia de qualidade do ar relativamente ao asbesto, onde esse guia deixa muito claro que o uso, uma das principais formas de uso do amianto é o cimento amianto. E, nesse caso, a liberação de fibras, por um mecanismo também já explicado hoje aqui nesse plenário, essas fibras estão presas à matriz cimentícia e esses produtos, então, não constituem problema para a qualidade do ar interno. Bom, esse estudo foi confirmado pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica da Universidade de São Paulo, também já referido aqui, mostrando que não há nenhuma liberação de fibras ou pouca liberação de fibras ao longo do uso das telhas de fibrocimento. Bom, colocadas essas questões ambientais, eu queria colocar a atenção dos senhores presentes e do senhor ministro o seguinte. Em 1989, a EPA
fez uma propositura de banimento do amianto nos Estados Unidos e a Suprema Corte reverteu essa situação. Passados 14, 15 anos, a EPA convidou especialistas de vários pontos do mundo, todos eles com grande experiência no assunto amianto, para rediscutir a posição. Em 2003, em Oakland, o workshop concluiu, entre várias outras coisas, algumas que eu acho importante trazer ao conhecimento dessa Suprema Corte. Uma delas é que não se atribui potência carcinogênica a fibras menores do que 5 microns, entendeu? Ou 5 microns, mais 5 microns. E que, para mesotelioma, a crocidolita, que é um anfibólio, tem potência 500 vezes superior à da crisotila. Isso para dizer o seguinte, essas duas conclusões desse trabalho mostram, primeiro, que nem todas as fibras de crisotila têm que ser tratadas à igualdade. E a segunda, que vou usar um termo que já se usou nesse plenário, que é uma falácia dizer que os amiantos são todos iguais em relação à carcinogenicidade. Essa conclusão da EPA, ela também foi, em 2004, ratificada pela Organização de Saúde através do seu órgão relacionado à pesquisa de câncer, que é o IARC. Então, em 2004, também nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde se manifestou para deixar claro a manifesta potencialidade 500 vezes maior dos anfibólios em relação à crisotila para efeito de desenvolvimento de mesotelioma. Também nesse workshop, uma das conclusões, ratificando o conhecimento já de outros eventos científicos, ficou claro que todos nós temos fibras de amianto no pulmão e de todos os tipos, tá? E que essa presença não significa desenvolvimento de doenças. Em 1997, o consenso de Helsinki deixou muito claro que toda a população tem, em média, até 100 mil fibras de amianto por grama de pulmão seco, independente da atividade que tem. Se esse número é ultrapassado, aí se fala em exposição ocupacional não controlada. E que, para a crisotila, que sempre, ou muitas vezes se acompanha de um anfibólio, que é a tremolita, tanto o mesotelioma quanto a asbestose requerem alta carga de exposição para serem desenvolvidas. Bom, eu vou fazer referência, senhor ministro, a um dado muito importante, que esse gráfico do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças do governo americano, um órgão de extrema confiabilidade no mundo científico, que inclusive assessora a Organização Mundial de Saúde, eles publicaram em 2009 um trabalho que eu estou trazendo para fazer a contraposição a um outro gráfico que demonstrou o crescimento do uso e o consequente crescimento de mesotelioma no Reino Unido. Só que essa exposição, falando do Reino Unido, não se acompanhou de uma informação de como é que o Reino Unido utilizou o amianto e quais eram os limites observados de exposição para aquela quantidade aumentada de utilização. Essa agência, porque prima por um desenvolvimento de um trabalho com base científica muito sedimentada, mostra que, a partir dos anos 80, o que começou a acontecer? Nos Estados Unidos, os limites de tolerância vieram de 12 para 5 e, ao final, chegando até 0,1 fibra no entorno aí de 2000 para 2005. E, em razão dessa situação, desses controles, o que se observou? Diferente do que se verificou no trabalho demonstrado aqui no Reino Unido, a mortalidade por mesotelioma começou a decrescer, conforme esse trabalho de Weil de 2006, e continua sendo projetado como decrescente nos Estados Unidos, diferentemente dessa propalada epidemia que se fala na Europa. Quer dizer, esses dados, Excelência, eles são trazidos aqui para mostrar para essa corte a seguinte situação. A exemplo dos Estados Unidos, o Brasil vem trabalhando sob baixas doses de exposição desde a década de 80. Em consequência disso, na mesma linha de decréscimo que há lá, nós não temos dados aqui, não obstante a imprecisão e a pouca
consistência dos dados do Ministério da Saúde, nós não temos a epidemia de mesotelioma que se propala. E a gente faz uma pergunta. Hoje, o amianto está, na década de 2010, ele está numa produção no Brasil, iniciada em torno dos anos 40, de mais de 70 anos. E tomando-se, em média, o tempo de latência para a instalação do mesotelioma de 35 anos, a gente tem que perguntar, cadê a epidemia dos anos 70 ou 75? E cadê a epidemia dos anos 2000 e 2010? Tá? Bom, a gente não tem encontrado respostas nas publicações científicas nesse sentido. Nessa linha de se falar de periculosidade, de agressividade dos trabalhos, o governo americano tem uma outra preocupação. Ele tem uma agência específica que cuida dos riscos de substâncias perigosas e vou tomar aqui por empréstimo uma fala da higienista doutora Irene, que se manifestou na primeira audiência da sexta-feira última, onde ela mostra que as nossas autoridades pouco se preocupam com substâncias que efetivamente são de maior risco, como a situação dita do arsênio, do chumbo, do mercúrio, e há uma preocupação muito grande em se falar do amianto, em especial o crisotila. E essa agência, num ranqueamento que faz de substâncias, ela mostra que, em 2011, que é a última publicação, senhor ministro, a crisotila está em 119º lugar. Portanto, há tantas outras substâncias anteriores que não têm sido cuidadas e não têm sido objeto de preocupação do nosso governo. Então, fica, assim, uma dúvida de o porquê a crisotila. Bom, em relação às colocações das alegadas doenças, eu vou repetir o que a gente já falou, a pouca consistência e a imprecisão da base de dados do Ministério da Saúde, e foi colocado, e hoje repetido de alguma forma aqui na última audiência, um trabalho que, na verdade, é o único trabalho que fala em número expressivo, porque os demais sempre mostraram pequenos números de incidência de mesotelioma, esse trabalho abordando o mesotelioma no Rio de Janeiro no período de 1980 a 2003, e, felizmente, o expositor que me antecedeu já me facilitou o trabalho ao mostrar que os dados são muito imprecisos, a própria colocação dele, e, além de imprecisos, a gente tem aqui que reafirmar o seguinte: não há de se confiar, não se pode tomar como uma verdade absoluta um trabalho onde todos os tumores de pleura são chamados de mesotelioma. Porque a pleura é uma estrutura do nosso organismo que é sede de diversos outros tipos de tumores, sejam primários ou sejam o que a gente chama de metastáticos. E o mais estranho é que um outro trabalho, também já citado na exposição de hoje aqui, esse outro estudo, trabalhando uma população praticamente igual, quer dizer, desde 1979 a 2000, de autores hoje vinculados à Universidade de São Paulo e o NIOSH, a NIOSH, que é uma outra instituição governamental americana, não governamental, mas de bastante credibilidade, mostra que, dos 217 atestados de óbitos, onde se anotou a causa-morte com o mesotelioma, quando estudados os prontuários médicos e revisitados as famílias desses pacientes, apenas 83 eram efetivamente possíveis de serem atribuídos à causa-morte como mesotelioma. O que demonstra que, nesses 2.414, certamente há uma superestimação de números. Tá. Bom, ainda a reforçar essa pouca consistência dos dados, da base de dados do Ministério da Saúde, esse trabalho de que a gente está fazendo referência e foi apresentada na última fala, ele mostra que havia uma incidência de 1 para 1, quer dizer, para cada homem havia acometimento de uma mulher, o que contradiz a literatura médica vigente e, em razão, certamente, porque tomaram todos os acometimentos de pleura como se mesotelioma fosse. Mas, ainda assim, Excelência, é importante saber que, mesmo se considerando que todos fossem mesotelioma, o que esse trabalho mostra é que, se fosse fato,
ainda assim, não haveria excesso de morte em relação ao esperado para a população. E esse gráfico mostra que os casos de óbito estão abaixo da linha 1, que seria a mortalidade estandartizada para essa população. Bom, mais uma vez, a Organização Mundial de Saúde se manifesta nesse sentido para mostrar o seguinte, que na população em geral, os riscos de mesotelioma e câncer de pulmão atribuíveis ao amianto não podem ser quantificados de forma confiável e provavelmente são indetectavelmente baixos. Bom, essa outra lâmina eu estou trazendo porque tem se ouvido muito aqui a informação de que não há limite seguro para a utilização do amianto, e sempre que há essa fala, se imputa essa fala à Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde não diz isso. A Organização Mundial de Saúde, senhor ministro, tem uma instituição que elaborou a Critéria 203, é um manual de utilização do crisotila aqui, e nesse Critéria 203, a conclusão que ela deixa é que não há limite identificado, o que é muito diferente de dizer que não há limite seguro. E por que não há limite identificado? Porque não é possível se fazer experiências em humanos para se detectar esse ou aquele nível de exposição que pudesse desenvolver um câncer. Primeiro, porque é proibido o experimento em ânima nobile. E segundo, que o desenvolvimento de câncer demanda um grande tempo, a não ser os cânceres de sangue, o que inviabilizaria qualquer estudo que procurasse obter um limite dessa natureza. Por isso é chamado não identificado, e em nenhum momento ela diz que não há limite seguro. Bom, terminados esses 3 pontos, eu gostaria agora de adentrar aos outros 2 que eu chamei, um de esclarecimentos e o outro de falar da situação de tratamento diferenciado. Tem-se ouvido aqui perguntas, inclusive essa pergunta se repetiu hoje, além de, até sob uma forma velada de acusação às empresas, no sentido de que elas deixam de informar o Ministério da Saúde sobre isso. Bom, historiando, e rapidamente eu vou tentar fazer isso, houve primeiro uma publicação de uma portaria, onde, em respeito à Lei 9.055, que rege a utilização do amianto, essa portaria impunha a obrigação de todas as empresas que trabalhassem com o amianto e as fibras substitutivas para que eles comunicassem ao SUS quais seus trabalhadores. Bom, essa portaria sequer chegou a entrar em vigor, ou antes ainda que seus efeitos se fizessem, ela foi, de forma sem qualquer explicação, revogada, e o que é muito importante, senhor ministro, nessa revogação, ela excluiu os trabalhadores expostos às fibras artificiais de que tratava uma disposição efetiva da Lei 9.055 e mostrando ser ilegal, primeiro, porque não atendeu a Lei 9.055. E mais do que isso, ela deixou de levar em consideração o que a própria Organização Mundial de Saúde fala como resultado de um workshop, do encontro no IARC em 2006, onde diz claramente que as fibras substitutivas, principalmente aquelas preconizadas para uso no Brasil, que é polipropileno, ou polietileno, ou polivinil, são de risco indeterminado. Se são de risco indeterminado, não poderia essa portaria ter excluído esse pessoal de monitoramento. Afinal, eles sempre falam no princípio da precaução. E o princípio da precaução, ele se aplica exatamente àquelas substâncias que nós desconhecemos a sua atividade. Porque aquelas que já se conhecem não é princípio da precaução, é princípio do controle. Entendeu? Bom, e mais do que isso, essa portaria 1851 incluiu uma situação que era do pessoal de revenda, que não tinha previsão na lei maior, que é a Lei 9.055. Bom, esse já era um dado que foi bastante suficiente para que o Superior Tribunal de Justiça cumprisse o seu papel, aplicasse a lei e declarasse ilegal essa portaria, tanto que assim o fez em preliminar. Bom, mas não é só isso. Essa
portaria, ela não tem a fundamentação técnica, porque ela exige um diagnóstico com base em técnica, que a própria OIT diz que não serve para diagnóstico. O raio-x, na forma como preconizado lá na técnica, a OIT diz que é um raio-x para fazer com que o mundo inteiro interprete e classifique da mesma forma, e esses resultados de interpretação se prestam para estudos epidemiológicos de triagem, não de diagnóstico. Portanto, o Ministério da Saúde queria um diagnóstico em cima de uma ferramenta que não serve para diagnóstico. E mais que isso, desrespeitou o direito do cidadão, porque quer que as empresas informem dados que as empresas só podem dar se o trabalhador ou o ex-trabalhador concordar. E ela não colocou isso sobre. Então, por essa razão, eu espero até ter esclarecido algumas coisas, porque que a legislação... enfim, por que foi derrubada essa lei? Eu espero colocar, por último, a questão das comunicações de acidente do trabalho. Essas comunicações de acidente do trabalho têm sido trazidas aqui de uma forma que como se fosse uma verdade absoluta. A comunicação de acidente do trabalho é um instrumento, é uma ferramenta disposta em lei da Previdência Social. Desculpe, mas se eu puder ter um minuto só, eu gostaria. Pois não. Porque a Previdência Social é que diz que quando se emite. No caso de ex-trabalhador, não é primeiro alçada das empresas. Mas ainda assim, e ainda que fosse, o que acontece? É uma ferramenta onde deve ser nas suspeitas, inclusive. E o que acontece? As empresas emitiram CATs por suspeita e o Ministério Público do Trabalho, assim como outros expositores, sem que cumprisse uma outra etapa, que é da Previdência Social, fazer a confirmação da doença, que faz parte da sua obrigação, e estabelecer o nexo, eles tomam como verdade esse número. Quer dizer, se declara, se faz um CAT de uma suspeita e eles tomam isso como definitivo. Então, a gente sabe que essa base de dados não, como apresentado, não reporta a realidade. E, por último, isso foi ainda utilizado para dizer o seguinte, que os anos 80 deixaram de existir. Anos 80, senhor ministro, é uma etapa, não é uma data. Quer dizer, é uma etapa onde as melhorias foram implementadas e continuaram sendo melhoradas. Então, é possível, sim, que tenha alguém com algum comprometimento em 80, 81, mas, sobretudo, são suspeitas, não estão confirmadas. E, por último, para encerrar, eu gostaria só de colocar aqui, entre as substâncias que foram colocadas de tratamento diferenciado, é a sílica, que é classificada pelo IARC como carcinogênico no mesmo grupo do amianto, é uma substância que leva a um processo de fibrose pulmonar igual pode levar o amianto, só que acomete um número muito maior de pessoas, porque tem muito mais gente exposta, e o número de expostos de silicóticos é muito maior do que os doentes do asbesto, e, no entanto, se preconiza. A Fundacentro tem um programa que é de erradicação da silicose, enquanto propõe o banimento do amianto. Por quê? E essa a gente faz, então, uma pergunta. Qual a razão se todos têm o mesmo potencial? Então, a gente entende que é um tratamento diferente. Eu agradeço e me desculpo pela extrapolação do tempo. Eu imagino. Doutor Guise. Excelência, eu gostaria só de... Porque a preocupação do Ministério Público, nesse caso, é a necessidade de que a população em geral tenha um conhecimento e um acesso e uma possibilidade de uma análise transparente das informações que tratam do assunto. E o óbice colocado pelo setor, através de uma liminar que foi concedida no Judiciário, acaba por ocultar informações que são fundamentais para o manejo dessa questão. E isso nos deixa muito preocupados e muito surpresos, porque, de fato, quem advoga a transparência ou que essa questão não traz nenhum problema de saúde, levar ao Judiciário para impedir a informação nos deixa bastante surpresos. E o que diz a lei
9.055 no dispositivo específico. As empresas que manipularem ou utilizarem materiais, portanto, tanto as empresas de transporte, quanto o comércio, todas as empresas têm a obrigação, segundo o regulamento que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, esse contexto está exatamente dentro da letra da lei, mas foi impedido já desde 2006 dessas informações estarem a público, e isso, de fato, dificulta o poder público de fazer uma análise, de ter o seu conteúdo de informações, um cabedal de informações suficientemente sério e honesto para tratar a questão. Agora, fica sempre a pergunta, por quê? Né? Apenas uma observação, atuou no caso o Estado juiz, implementando uma liminar. Exatamente. Posso só completar a resposta para ele, Excelência? Doutor Milton Nascimento. É que o senhor subprocurador citou o artigo da Lei 9.055, mas não citou o decreto 2.350 que o regulamentou. E lá ele diz claramente que essa comunicação é nos termos do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde está preconizando que se faça da forma com que as empresas foram à justiça. Porque não é simplesmente tem que comunicar. Existe no regulamento dessa lei a disposição de que deve atender à forma dita pelo Ministério da Saúde. Tá? E, se me permite, eu só queria complementar que foi feita uma pergunta para quem me precedeu em relação às aposentadorias, que ela foi perguntada, e eu, se o senhor me permitir, eu gostaria de complementar. Pois não. A aposentadoria especial, muito ao contrário do que foi colocado pelo nobre representante da Previdência Social, não significa morte precoce. Se significasse, eu diria, o que fazer dos aeronautas, dos professores e outros tantos que não têm risco? Tá? Então, essa situação, as empresas, sim, e elas entendem que quem trabalha sob a condição de, seja do amianto ou de outras substâncias que, com potencial risco à saúde, podem ter e devem ter a aposentadoria antecipada. As empresas só não entendem, e inclusive elas engrossam a fila dos trabalhadores, porque a Previdência, fazendo tudo isso, nega a aposentadoria para quem se expõe, ou quem trabalha com amianto, ou negou durante muito tempo. Então, eu espero ter respondido, em parte, essa situação das aposentadorias. E só para completar, se o Ministério da Saúde quiser saber quem trabalha exposto ao amianto, ele também disse, a GFIP tem todas as informações de quem trabalha e a própria RAIS, as próprias informações do Ministério do Trabalho, tem quem são os empregados no segmento. Muito obrigado. A matéria está bem exposta nessa dualidade publicidade e privacidade. Agora, de qualquer forma, torna a frisar que houve um pronunciamento judicial, muito embora precário e efêmero, mediante medida cauteladora.